Então vamos lá, galerinha. Essa aqui é uma segunda parte lá da camada 2 do modelo OSI, tá? Então, a gente fez a primeira semana passada. Então, aqui eu vou falar, para a gente finalizar a camada 2, tem um assunto muito importante, que é VLAN. Você já deve ter escutado sobre VLAN aí, falado com algum cliente ou alguém que pediu para criar alguma coisa desse tipo, né? Então, só para a gente fazer um rápido recap aí da camada 2, que a gente viu semana passada. Então, a gente viu lá em camada 2 o endereçamento físico, né, das mídias dos equipamentos. Então, o que a gente lembra? Endereçamento físico das mídias era ali o endereçamento hexadecimal, né, que é o endereçamento único. E que esse é o endereçamento que, quando a gente tentava se comunicar através do switch entre um host e outro, era esse o endereçamento que o switch colocava na tabelinha ARP ali dele, né? Tabela de MAC address dele. Ele colocava as informações para quando alguém quisesse comunicar entre um host e outro, ele consulta a tabelinha e ele consegue se comunicar. Então até aqui tem um exemplo até da tabela aqui de MAC address, estão vendo? Beleza. Sim. Então tá, o que a gente aprende com isso? Então a gente aprendeu que a gente tem o switch, que a gente conecta todos os computadores neles, né? A gente conecta lá a nossa placa física de rede, o cabo, e a gente conecta nele. E quando a gente quer se comunicar, a gente gera o quê? Um pacote, tá? Com um determinado destino, e esse pacote vai ter um cabeçalho, né? Como se fosse uma carta, né? Ele vai ter o destino e a origem nessa carta, tá? Então ele vai enviar essa carta, que seria esse pacote, em direção ao device que ele quer se comunicar. Então a gente pode ver aqui, até nesse exemplo aqui, a gente tem o computador aqui PCA, né? Tentando se comunicar com o PCB. Então ele está fazendo a comunicação unicast. Então ele está mandando do PCA um pacote com destino ao IP do PCB aqui. E o que o switch está fazendo? Ele está pegando o endereçamento físico desses equipamentos, ó, e colocando nas portas e fazendo a tabela de MAC, né? Que é o MAC address, que é o endereçamento físico dos dispositivos de mídia, que a gente falou, né? Que é os dispositivos que ficam ali, os conectores, tudo que a gente falou lá na camada 1, tá? Então esse é o endereçamento. Então aqui o switch, legal, consegue se comunicar. Quando a gente também deu o exemplo da comunicação de broadcast, quando um computador quer falar com todo mundo, então ele gera ali FFFFF e aí o switch manda isso para todo mundo, tá? Então ele não vai para uma porta específica que ele sabe que aquele pacote está com destino específico de endereçamento de MAC, ele manda para todo mundo, tá? E o que isso cria quando a gente tem um switch no meio do caminho, onde todos os computadores estão se comunicando entre si, todo mundo consegue mandar pacote para todo mundo, isso cria um domínio de colisão, tá? Então aqui tem um exemplo, né, de domínio de colisão e domínio de broadcast até. Então, domínio de colisão, se a gente está falando de um hub aqui, a gente tem falando todas as portas fazem parte do mesmo domínio, tá? Então, domínio de colisão aqui. Por que é diferente de um switch onde o domínio de colisão é só entre o PCA e o switch? Exatamente porque quando a gente tem um domínio de colisão grande aqui, para poder fazer essa comunicação, a gente precisa usar o token ring, que é uma forma que o protocolo Ethernet tem para se comunicar, tá? Onde só uma pessoa aqui dentro consegue se comunicar de cada vez. Então, num hub aqui, se não utiliza o token ring, é como se alguém tivesse com uma bandeira na mão falando: ó, agora quem vai falar sou eu. Se não se utiliza, todo mundo fala ao mesmo tempo, tá? E aí colide os pacotes e pode travar a rede, tá? A gente tem problema na rede. Então, por isso que o hub ele também é um problema, tá? Então, o domínio de colisão num hub é todas as máquinas falando ao mesmo tempo. Isso gera um problema. A gente tem um problema de receber e enviar ao mesmo tempo com o hub, tá? Quando a gente está falando de switch, agora a gente já tem os domínios de colisão já isolados na porta do switch. Então, aqui dessa forma, todo mundo consegue enviar e receber porque os domínios de colisão aqui estão sendo controlados pelo switch, tá? Diferente quando a gente fala de domínio de broadcast. Domínio de broadcast já é todo mundo aqui, tá?
Por quê? Quer dizer que um pacote de broadcast consegue alcançar todos esses dispositivos que estão nesse switch. Então, aqui tem um exemplo. Então, um pacote de broadcast consegue alcançar todo mundo. Então, um domínio de colisão, um domínio de broadcast, ele é o que a gente fala, né? Eu consigo acessar esse IP porque ele está na minha rede, tá? Então, se o switch, né, ele tem outros equipamentos conectados que também estão com os hosts que estão conectados nele, estão com os IPs setados como o IP da sua rede, você consegue se comunicar nele através de IP, ou se for só através de MAC address também, ele nem vai precisar de IP, você também consegue se comunicar também, tá? Então, domínio de colisão. E qual que é o problema da gente ter um domínio de colisão, um domínio de broadcast na rede? O problema é o seguinte: quanto mais equipamentos a gente tem no ambiente, maior vai ficando o nosso domínio de broadcast e mais difícil vai ficando para o switch gerenciar todos os endereçamentos de tabela MAC que ele tem na rede. Então aqui está fácil o desenho 4, né? Domínio pequeno, não tem problema. Agora imagina que a gente está falando de um prédio, né? Uma empresa aí tem um prédio de 10 andares, cada andar tem 50 funcionários. Tá? Então a gente está falando de muitas máquinas. Então se a gente gerar um broadcast, um pacote de broadcast para o switch mandar para todo mundo, ele vai mandar esse pacote diversas vezes para vários switches e todos eles vão replicar porque todos estão no mesmo domínio de broadcast. Tá? Isso é um problema. Então é aí que entra o conceito de virtual LAN. Tá? Então quando a gente tem uma rede pequena aqui, todo mundo falando, a gente tem uma LAN, né, uma Local Area Network. E quando a gente precisa segmentar, ou seja, dividir uma grande LAN, onde tem muitos computadores, a gente usa Virtual Local Area Network, que é a VLAN. Tá? Então, para que serve a VLAN? É para a gente segmentar o domínio de broadcast, para a gente poder ter mais performance na comunicação daquelas máquinas de um domínio de broadcast menor, e a gente não ter a dificuldade ali do switch de fazer o gerenciamento de uma rede tão grande. Tá? Isso é uma das coisas que a gente usa a VLAN. Outra coisa é para a gente isolar uma máquina ou isolar um servidor dele ser acessível através de domínio de broadcast por alguma máquina. Então, às vezes, a gente tem um servidor super crítico que a gente não quer que qualquer máquina dentro da rede consiga acessar. Então, o que a gente usa? A gente usa VLAN para que apenas computadores nessa VLAN consigam se comunicar com outros computadores nessa VLAN. Então a gente joga o nosso servidor numa virtual local area network, que é uma VLAN separada, e aí ele fica totalmente segregado ali, né, em camada 2 e vai precisar de roteamento em camada 3 se precisar acessar essa rede. Tá? Então o que é isso? Então vamos aqui para o próximo. Deixa eu ativar a canetinha aqui. Pá, pá, pá. Ver se eu consigo ativar aqui a canetinha para a gente desenhar. Vai, canetinha. Legal, funcionou. Então o que a gente tem aqui? Lembra que a gente comentou dos pacotinhos? Então o que sempre tem no pacote, né? Ele tem o source e o destination. Endereçamento origem, né? Exatamente, aqui, ó. Igualzinho a gente está vendo aqui embaixo, tá vendo? Isso aqui é um pacote, tá? Isso aqui é o frame internet aqui no pacote. Então, se a gente está falando lá em camada 2, né? Que todo mundo está na mesma rede, está na mesma LAN, tá? Então, Local Area Network. Isso quer dizer que todos eles são acessíveis no mesmo domínio de broadcast, tá? O que a gente faz se a gente quer diminuir esse tamanho dessa rede? A gente usa um negócio chamado VLAN, que é representado por esse carinha aqui, 802.1q. Então, existem manuais, né, sobre VLAN, que é as RFEs. São manuais de tudo que tem de comunicação na internet, protocolos, é tudo. Vocês podem pesquisar por RFE e cada um tem um código, né, para você poder verificar. Então tem RFE de todos os protocolos, etc. Então legal. E o que a gente vai usar a VLAN? A VLAN nada mais é que a gente usar um espaço dentro do pacote. Então no caso está aqui, ó, 12 bits a gente vai usar dentro do pacote.
e a gente vai definir um VLAN ID. O que é um VLAN ID? Então, é um ID virtual dessa Local Area Network. Então, toda rede ela tem um ID default, padrão. Então, o VLAN ID default, que costuma vir, né, setado em todos os switches que eles funcionam, é 1. Tá? Então, quer dizer que quando a gente está usando um switch, tem todas as portas lá, tá? Vou fazer um desenho rápido aqui. As máquinas estão conectadas, tá? Tem todas as máquinas aqui, a gente está funcionando, tá? Todo mundo se comunica com todo mundo. A gente está usando já VLAN de ID 1 aqui, tá? Lógico, você pode mudar, mas esse seria o padrão. Você não precisa colocar isso no seu computador, você não configura. No seu computador você vai ter só o IP, né? O gateway, por exemplo. Lógico, vai ter a máscara. Mas sempre que você gera um pacote, quando ele vai passar aqui por dentro do switch para ele entregar em determinado lugar, todas essas portas que eles estão se comunicando, que a gente falou, né, de domínio, de broadcast, etc., todas elas estão utilizando algum VLAN ID. Por padrão é esse 1, mas a gente pode usar muito mais. Então vamos dar um exemplo, a gente pode criar um VLAN ID, sei lá, de número 10. E vou criar um outro VLAN ID de número 20. E o que eu posso fazer? Eu posso ir lá no switch e falar, ó, o seguinte, todo mundo está na 1, né? Vamos fazer o seguinte, vou pegar uma porta aqui, esse cara aqui é o meu servidor. E, cara, eu não quero vocês acessando aí no domínio de broadcast aí, qualquer comunicação aí em Layer 2, você chegar no meu servidor. Você é porta do servidor, né? Você vai ser VLAN 20. E o que vai acontecer quando eu faço a configuração dessa porta ser VLAN 20? Eu acabei de isolar esse servidor em um novo domínio de broadcast aqui. Então, só quem estiver na VLAN 20 vai conseguir se comunicar com esse servidor. Tá? Então, o que vai acontecer com as outras máquinas que estão na VLAN 1? Elas não vão conseguir, mesmo que elas colocarem o destino do MAC address do servidor, né, ou o destino do IP do servidor, eles não vão conseguir chegar. Por quê? Está todo mundo numa rede separada, tá? Numa VLAN 1. Então, quando a gente tem hosts em redes em VLANs separadas, eles não vão conseguir se comunicar, ao menos que a gente faça roteamento em Layer 3, que a gente vai ver isso para frente, entre uma rede, então a rede da VLAN 1, a gente faça um roteamento para a rede da VLAN, qual que é a VLAN? 20. 20. Então, a VLAN é uma forma da gente segmentar em camada 2 a comunicação entre dispositivos que estão conectados fisicamente no mesmo switch, por exemplo. Ou a gente pode falar de um firewall também. Então, no firewall você tem a porta de LAN. E aí você vai falar que nessa porta de LAN do firewall, ele vai ter um IP na VLAN 1. Essa mesma porta vai ter um IP na VLAN 2 e um IP na VLAN 20. Tá? Então, um IP, uma porta, um dispositivo, ele pode ter IPs em várias VLANs. Tá? Então, eu posso fazer até uma segunda coisa aqui. Posso pegar uma dessas máquinas aqui e falar, essa máquina está VLAN 1, vou fazer o seguinte, essa máquina aqui eu vou colocar em duas VLANs. Vou colocar ela na VLAN 1 e vou também colocar ela na VLAN 20. Então, vou ter dois IPs nessa máquina. E quando ela for se comunicar com a rede da VLAN 1, ela vai usar esse IP. Quando ela for se comunicar com a rede da VLAN 2, ela vai usar outro IP. A mesma coisa serve para um firewall. Então, na mesma interface do equipamento, você consegue ter vários IPs configurados em VLANs separadas para quando você estiver precisando se comunicar no switch
com equipamentos em VLANs diferentes, então você tem um equipamento aqui, tem um outro equipamento aqui e um outro equipamento aqui. Mesmo que eles estejam em VLANs diferentes, um está na 1, um está na 2 e um está na 20, como você tem nessa máquina, no firewall aqui, né, configurado um IP em cada uma das redes, você vai ter acesso às 3 redes aqui. Então a gente usa para separar. Mas essas máquinas vão se falar entre si? Pergunta para vocês. Essas máquinas vão Elas falar estão entre na si? mesma VLAN? Uma está na 1, a outra está na 2 e a outra está na 20. Elas vão falar entre si? Não. Não vão falar. Por quê? Não, só fazendo um roteamento, né? Se fizer roteamento, isso aí. Se fizer roteamento, que roteamento a gente vai falar quando a gente for falar de camada 3. Fizer roteamento aqui, pode ser o firewall fazendo esse roteamento, ou pode ser até, não seja nem o firewall, pode ser até um roteador. Se fizer roteamento, ele vai ter que ir para um gateway. E esse gateway fizer o roteamento, aí sim ela vai conseguir se comunicar. Então vamos lá. Então o que a gente tem lá na camada 2? A gente falou de MAC address. Quando a gente fala de MAC address, a gente fala também de Source Destination IP na comunicação, né? Então, tá. Então vamos lá. A gente tem o IP, Internet Protocol, que também é a identificação do host na rede. Então a gente tem um IP setado no host aqui. 02. E a gente tem a máscara, né? Vou colocar, lembra lá dos que a máscara, a gente vai deixar 0 aqui. Então quer dizer que a gente tem, qual é a parte da máscara que a gente pode ter de host? Essa última parte, né? Isso aqui é o nosso Entre últimos, endereçamento de rede. Esse aqui é o nosso endereçamento de host. Então quantos hosts a gente pode ter aqui? Oi? Quantos hosts a gente pode ter aqui nessa rede? Ixi, rapaz. Esse aqui é o São endereçamento de 8? rede. Esse aqui é o endereçamento de rede. 255, 255, 255. É isso aí. É, 255. 255. Queria uma coisa. Esse a gente pode ter Confundi com os bits. isso. Tranquilo. Então, o que a gente está falando? Então, sempre que a gente quiser se comunicar em qualquer IP que esteja dentro da minha camada de host, eu consigo me comunicar direto, usando só Layer 2, eu vou me comunicar direto. E agora, se eu quiser me comunicar com um IP que está fora, tá? Eu vou ter que usar o quê? Eu vou usar o meu gateway. Então, sempre que eu vou tentar me comunicar com um IP que está fora da minha rede, tá? No lugar de eu tentar mandar o pacote com o destination IP para esse IP, então vamos imaginar que eu quero acessar 192.168.1.2, tá? A gente é esse carinha aqui e a gente quer acessar esse cara. Como esse IP está fora da nossa rede, porque a nossa rede é 92.180, identificação da nossa rede, eu não vou simplesmente, né, tentar acessar ele direto. Eu vou mandar esse destination IP 92.168.1.2, vou mandar esse pacote, na verdade, para o meu gateway. Tá? Então é o gateway que vai falar, opa, eu que sou o portão para você chegar nesse cara. Eu que vou fazer o roteamento para você poder chegar em outra rede. Então isso tudo está ligado ao que a gente está falando sobre VLAN. Isso daqui pode ser até uma outra VLAN, tá? Uma outra rede. Então a gente pode ir lá no switch, lá, e colocar aqui que esse computador aqui, que é o IP 192.168.168.02, está aqui na VLAN 1. E a gente pode colocar um outro aqui na VLAN 2 com esse IP aqui que a gente colocou de exemplo. 1, 2. Então, o que vai acontecer aqui? VLANs separadas, certo? A gente falou o quê? Que a gente separou o domínio de broadcast
utilizando VLANs diferentes, certo? Então a gente não poderia se comunicar com um com o outro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai mandar o pacote para o nosso gateway. Então imagina que esse cara aqui é o gateway, 192.168.0.1. Desculpa, ficou feio aqui. Mas é o IP do switch, tá? Então imagina que esse switch faz roteamento. Então esse switch vai ter um IP 192.168.0.1 e ele vai ter um IP também na outra rede, 192.168.1.1. E ele vai ter que ser o gateway configurado na máquina. Então, para as máquinas que estão aqui na VLAN 1, ele é o gateway. Para a máquina que está aqui, o gateway dessa máquina vai ser qual IP? 1.1, que é o IP do switch. Então, sempre que essa máquina aqui, tentar se comunicar com essa outra máquina aqui, os dois vão precisar usar o gateway, que é o switch, que é ele que tem um IP em cada uma dessas VLANs que a gente desenhou aqui, e ele vai fazer o roteamento, que ele vai alterar o MAC address, vai usar o MAC address do IP dele, para poder enviar a comunicação para um host que está na outra VLAN. Tá? Então, deixa eu apagar aqui. Então, isso é para que a gente vai utilizar a VLAN. A gente usa a VLAN para a gente poder, né, para a gente poder controlar o tamanho da nossa rede, segmentar, separar acessos entre um host e outro, e a gente utilizar na camada 3 o roteamento para que uma rede consiga se comunicar com a outra. Tá? Então, resumindo, é isso.